E aí, tudo bem? Boa noite. Como vai você? Nós estamos em mais uma live e você está na comunidade dos semeadores de bons comportamentos. Nós semeamos bons comportamentos através de temas que têm por objetivo levar você a viver a sua vida, entendendo o seu comportamento, entendendo como você pode mudar comportamentos, excluir comportamentos, também incluir comportamentos e, acima de tudo, manter alguns comportamentos. Por quê? Porque a nossa vida ela é feita desta forma. Nós estamos vivendo e estamos passando, fazendo história e eu e você temos esta capacidade de vivermos, ou nós incluímos, ou nós excluímos, ou nós mantemos, né? E aí isso é o que vai cuidando de cada um de nós. Essa nossa live tem por objetivo dar a você ferramentas para que você possa viver uma vida na sua cidade, na sua comunidade. Olha, Edileuza, tudo bem, Edileuza? Seja bem-vinda. Nós estamos juntos e nós queremos mais do que nunca, dentro desta certeza de saber que nós vivemos e tem uma verdade, a verdade daquilo que nós fazemos através de incluir, excluir, manter o comportamento, né? E entender que nós temos todo um preparo e a comunidade de semeadores de bons comportamentos está aqui para isso. Eu estou usando a máscara é para lembrar você, para nos lembrar que nós estamos cuidando uns dos outros. Eu cuido de você, você cuida de mim e nós vamos também protegendo a nossa comunidade, protegendo o nosso lar, protegendo a nossa cidade, protegendo o nosso país, porque certamente daqui a pouco nós vamos deixar de usar, né, como já tem acontecido em alguns outros lugares. Nós vamos deixar de usar a máscara, mas nós teremos, acima de tudo, a certeza do quê? De que nós nos protegemos, mas também protegemos a outros. Quero lembrar, né, àqueles que, quem sabe, foi acometido pela questão do Covid-19, não desanime, não pense que é o fim da vida. Jamais deixe dar a ideia também de que você agora está vivendo a sua vida e esta vida não tem mais graça. E também não permita que o seu pensamento fique um pensamento voltado só para questões que não vão fazer você sair, né, crescer, né, e até superar esse momento. Certamente você superará. Boa noite, a Leila também está conosco. E hoje a nossa live é uma live interativa. Sejam todos bem-vindos. A você que eu estou dizendo o nome, a você que eu não disse o nome, nós estamos todos juntos. Eu vou tirar a máscara e nós vamos construindo e as pessoas vão chegando e nós vamos fazendo o nosso aquecimento para o tema de hoje. Deixa eu também dizer a você uma questão importante. Você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer? Durante todo esse tempo que nós estamos há mais de um ano, né, juntos aqui toda quarta-feira. Você, de repente, quer fazer uma pergunta que envolve comportamento, que envolve as suas emoções, uma pergunta que envolve os seus relacionamentos, né, uma pergunta que tem a ver com o momento que nós estamos vivendo em nosso país. Do ponto de vista psicológico, o meu papel é dar a você informações, é levar você a ter informações e ferramentas também, como eu sempre gosto de dizer, para que nós possamos ser semeadores de bons comportamentos. Porque eu levo a sério o seu comportamento. E você? Leva a sério o meu comportamento? Então, vamos juntos, eu e você, vamos construindo esta comunidade de semeadores de bons comportamentos. Aproveito também para convidar você a mandar o nosso link. Envie o nosso link para um amigo, uma amiga, envie o nosso link para os seus contatos, porque de repente o que é bom para você também pode ser e será bom para outra pessoa.
Essa pessoa certamente ela verá e ela ouvirá um conteúdo que vai mudar a história dela, que ela vai realmente perceber o quanto ela pode ser diferente, mas também que pode mudar a história daquele outro rapaz, né? Ou seja, aquele menino, aquele jovem, pode mudar a história de uma decisão que nesta noite está indo para um lugar totalmente errado e de repente a pessoa, ao ouvir o nosso conteúdo, vai repensar e vai ver que ela pode tomar outros caminhos, né? Boa noite também, o João Alexandre está conosco. Olha aí, veja lá, e o João Alexandre está dando boa noite a todos. Olha, o nosso link está aí, compartilhe o nosso link, ok? Compartilhe e chame outras pessoas. Hoje é uma live interativa e eu digo a você, você deseja fazer perguntas? Qualquer pergunta, eu estou aqui para responder as suas perguntas. Na semana passada, nós falamos um pouco sobre a importância de nós entendermos, né, e vivermos a nossa vida, entendendo que muitas vezes nós temos que estar sensíveis às questões que acontecem à nossa volta. Nós temos que estar sensíveis àquilo que acontece onde nós estamos. E aí tratamos sobre uma questão que envolveu e que passou pelo nosso país, na história do nosso país, vai ficar na história do nosso país, que é a CPI que está aí, a CPI que está, né, e nós estamos ouvindo sobre ela. Falamos sobre o comportamento que nós vimos lá. Meire Camargo está conosco. Tudo bem, Meire? Um abraço a você, um abraço ao pessoal de Paysandu. Um abraço ao pessoal, a todos vocês de Paysandu e região. Olha, é sempre bom ter vocês ligados conosco. Hoje é uma live interativa. Você pode fazer a sua pergunta e nós vamos responder a sua pergunta aqui. Nós vamos respondendo a sua pergunta, vamos criando este ambiente para dar ferramentas, para ajudar você, para realmente esclarecer assuntos importantes. Assuntos comportamentais, assuntos da inteligência emocional, assuntos que também vão levar você a viver de maneira a contribuir na sua comunidade, na sua casa, no seu bairro, no seu trabalho, aonde você está. Eu estava dizendo que nós estamos vivendo um momento histórico, e esse momento histórico que estamos vivendo passa pelo Senado, né? Então, na Câmara dos Senadores, nós vemos lá o Senado brasileiro, nós temos a CPI. E eu falei a semana passada sobre a questão do comportamento que nós vimos em um das pessoas que foram depor lá, né, dos depoentes. Tinha lá a médica Nise Yamaguchi, ela foi depor e nós analisamos o comportamento. Nós não estamos aqui para analisar, falar de política, mas nós estamos aqui para falar de comportamento. Vimos que aquele comportamento que ela, né, recebeu foi um comportamento que não foi muito bom. Mas também sabemos que aquele momento é um recorte da nossa sociedade. Existem pessoas que elas querem saber a verdade, mas elas são duras ao saber da verdade, elas não conseguem discriminar, não conseguem entender que talvez elas estão machucando a outra pessoa, deixando a outra pessoa de uma maneira não muito agradável diante daquilo que está passando. Neide Sanches está conosco. Tudo bem, Neide? Um abraço a você. Seja bem-vinda. E olha, hoje compartilhe o nosso link a outras pessoas e a nossa live de hoje é uma live interativa. Faça a sua pergunta. Você tem uma pergunta? Faça a sua pergunta, nós queremos responder a sua pergunta. Nós queremos interagir com você e a sua pergunta vai ajudar a construir hoje o nosso momento de live, o nosso momento aqui na live. É importante entendermos também que naquele momento, como eu estava dizendo, momento em que houve todo aquele discurso da depoente, né, e também dos senadores, o Brasil se manifestou, usando essa expressão. Tivemos pessoas que falaram, tivemos instituições, conselhos que mandaram uma série de
questões, alguns reclamando, alguns aplaudindo, outros chateados. Olha lá. Oi, tudo bem? A Iva está conosco também nessa noite. Seja bem-vinda, Iva. Hoje nós estamos numa noite de live interativa. Você faz a sua pergunta, manda a pergunta para nós vamos responder a sua pergunta aqui e pode mandar a pergunta que você desejar, que nós queremos estar respondendo a sua pergunta, trazendo uma noção de um comportamento assertivo, de uma forma onde todos nós vamos viver e vamos estar crescendo neste quesito, tá bom? Então, eu digo a você, é importante ao tratar as pessoas, nós entendermos que aquilo que nós estamos falando pode machucar a pessoa, pode ferir a pessoa, e esse não é o nosso objetivo. E não é o objetivo também, eu acredito, daquela CPI, né? A Sandra está conosco, tudo bem, Sandra? Um abraço a você, boa noite. Então, é importante entendermos assim, ó, todos nós temos realmente essa certeza de que viver com o outro é muitas vezes tomar cuidado naquilo que estamos falando, tomar cuidado nas posições em que tomamos, mas também ter o cuidado de construir a outra pessoa, porque o relacionamento ele é sempre construído. Os relacionamentos precisam ser construídos, nós precisamos realmente entender qual é a construção que eu desejo, qual é a construção que eu quero deixar, o que eu estou edificando para as próximas gerações, o que você está edificando para os seus netos, o que você está edificando para, né, os seus familiares. Está conosco Dona Alzira. Oi, Dona Alzira, minha sogra, Dona Alzira está conosco. Fique à vontade, né? Boa noite. Hoje é uma live interativa. Faça pergunta, todos vocês que estão se chegando, e nós vamos responder a sua pergunta. Thaís Guedes, tudo bem, Thaís? Como está você? Um abraço a você, um abraço a todos aí, um abraço a tia Neuza, um abraço ao tio Cláudio, um abraço a todos vocês de Sarandi. Olha, um abraço à cidade de Sarandi, né, também está conosco. O pessoal aqui, do lado, aí perto de Sarandi, Tuiuti, nós temos o pessoal do Jardim Liberdade e toda aquela região ali que perfaz, né, o Açaí, Atacadão, Parque Exposição, CSU, toda aquela região e a cidade de Sarandi, toda a cidade, todos estão ligados aqui conosco e é uma alegria ter vocês aqui. Faça a sua pergunta. Eu estou falando sobre isso para que você mande a sua pergunta e a gente possa responder nessa noite. Porque nós queremos realmente, depois de tanto tempo, também ver a sua pergunta. Talvez você tenha uma pergunta, uma colocação, e nós queremos trazer ela para que ela possa também ser útil para outras vidas, para que outras pessoas também possam desfrutar daquilo que você tem, uma pergunta, uma contribuição, né, algo que você possa fazer. Nós estamos alegres por estarmos aqui e queremos dizer a você, esteja sempre confiante daquilo que você está fazendo, porque você está construindo uma história. Vou beber água. Nós estamos construindo uma história. E essa história que estamos construindo, ela será sempre uma história que trará a você, né, a mim, um crescimento. Nós temos, então, esses acontecimentos que eu estava falando no Senado Federal, né, temos ali a CPI, temos perguntas, temos comportamentos, pessoas que estão chegando. E eu, como disse, na semana passada falamos e trouxemos algumas coisas sobre a importância de nós discriminarmos, né, como nós devemos nos comportar, como nós podemos entender as interações entre pessoas. E isso é muito importante. Olha lá, vem uma primeira pergunta para nós, a Meire manda a pergunta. Meire, obrigado pela sua pergunta. A pergunta da Meire é a seguinte: as emoções influenciam o nosso ânimo? Como mantê-la em dia? Então vamos lá. As emoções influenciam o nosso ânimo? Meire e todos vocês que estão aqui, ela influencia. Certamente as nossas emoções vão influenciar o nosso ânimo. Então é importante entendermos que as emoções,
elas têm uma influência direta naquilo em que nós estamos fazendo, né? Naquilo em que nós estamos vivendo. E aí a pergunta da Meire, a Meire diz o seguinte, deixa eu ir lá só um pouquinho, a Meire está falando assim, olha, se influencia e depois ela está dizendo, opa, cadê aqui a pergunta da Meire? Como a gente pode manter as nossas emoções? Meire, uma questão importante, influencia sim. Como que nós podemos manter, sabe? Uma forma que nós podemos manter, e isso é muito importante para nós, é saber o seguinte, que nós precisamos olhar e conhecer os nossos momentos. Qual é o momento que eu estou vivendo? O que eu estou fazendo? Se eu estou diante de uma situação que envolve questões financeiras, né, que sentimentos, que emoções eu devo estar vivendo naquele momento? Se eu estou sobre um momento que envolve a perda de uma pessoa, que emoções estão contidas ali? Então, entender se é uma tristeza, né, qual é esta emoção. Agora, nós podemos manter e cuidar dela quando nós percebemos as nossas reações. Exemplo, se alguém fecha você no trânsito, de repente você pode ter uma reação e essa reação pode vir por conta de uma emoção que você teve naquele momento. Você ficou triste e aí você tem uma reação, né, que pode, naquele momento, vir como uma explosão. Mas nós podemos, cada um de nós, podemos controlar isso de que forma? Podemos controlar da seguinte forma. Alguém me fechou no trânsito, eu sei que me fechou, eu não gostei, mas eu não preciso explodir, eu não preciso falar palavras, ou como a gente diz, palavrões, eu não preciso acelerar para ir mais rápido lá com a pessoa, eu só preciso cuidar para que naquele momento eu faça o meu melhor, ok? Então essa é uma questão, Meire, nós conseguimos sim cuidar das nossas emoções, temos que fazer isso. Está conosco também olha aí, Leonice, tudo bem, Leonice? Como vai você? Leonice conosco, isso é muito importante, sua presença aqui. Temos também, além da Leonice, a Valdinei Fernandes, tudo bem? Seja bem-vindo, né? Que bom ter você aqui. Temos também outras perguntas que estão chegando. Faça a sua pergunta, eu vou pedir para o João Alexandre nos ajudar aí nas perguntas, né? Assim que as perguntas forem chegando, qualquer questão, nós vamos vendo, ele vai ali lendo e nós vamos sabendo das perguntas também, tá? Uma outra, a Neide, você mandou uma pergunta, você pode mandar novamente sua pergunta, Neide, para que nós possamos fazer a sua pergunta novamente? Qual é a sua pergunta aí? E mande a sua pergunta. A você que está chegando, a você que está hoje pela primeira vez aqui, seja bem-vindo. Valdinei, bom ter você aqui, viu? Xará, vou dizer assim, né? Valdinei Fernandes, um jogador de handebol, um homem do bem, né? Fique à vontade, faça a sua pergunta. Se você deseja fazê-lo, hoje nós temos uma live interativa, né? É uma live onde você manda a sua pergunta e eu vou estar respondendo a sua pergunta aqui ao vivo. Uma questão também que nos ajuda hoje e que pode nos ajudar sempre é entender, vou continuar um pouco falando sobre a boa pergunta da Meire, né? É entender que nós, enquanto a pergunta da Neide vai chegar novamente, nós temos a capacidade de controlar as nossas emoções, por quê? Porque nós nascemos com esta capacidade. As emoções elas não acontecem em nós para nos controlar. Aquela pessoa que diz assim, eu sou nervoso porque eu sou nervoso. Não, ela é nervosa por outras questões, né? A Neide diz assim, como manter o bom comportamento mesmo estando com a razão, não querer nos ouvir e se impor? Vamos lá. Então, como manter o bom comportamento mesmo estando com a razão, quando, né, eu acho que é isso, não querem nos ouvir. Uma questão importante, para nós mantermos o comportamento mesmo estando com a razão, nós temos que entender que nós vamos olhar para outra pessoa, nós vamos olhar para aquele grupo de pessoas, entender que
nós estamos lidando com pessoas. Talvez eu estou com a razão, né? E eu vou, então, tratar essas pessoas sabendo, eu sei que eu estou com a razão. Mesmo que elas estão ouvindo e estão querendo impor algo em nós, né? Estão querendo falar, não, faça desse jeito. É mais ou menos aquela tônica que todos nós já vivemos ou já passamos, né? Onde a mãe ou o pai diz para o filho, você vai fazer desse jeito porque tem que fazer desse jeito, né? Talvez o filho esteja até com a razão, mas naquele momento ele precisa entender que ele está sendo pedido para fazer. E quem está pedindo é o pai, é a mãe, são pessoas importantes na vida dele. Então, ele não precisa brigar com essas pessoas, ele não precisa ficar bravo com essas pessoas, ele só precisa entender. Meu pai e minha mãe querem o melhor para a minha vida. E se eles querem o melhor, eu vou agir para que eles realmente possam ter o melhor e entender que nesse momento eu os compreendo, né? Então, Neide, sua pergunta é muito boa, né? Como manter o bom comportamento, mesmo estando com a razão? Primeira questão, olha a pessoa que está à sua frente, olha as pessoas que estão à sua frente e entenda. Elas são pessoas, você não quer magoá-las. Parta desse princípio, eu não vou magoar as pessoas. Eu vou ajudar as pessoas. Eu e você, todos nós aqui na live, já passamos por situações em que aquilo que a pessoa está falando, a gente sabe que não está certo. E nós estamos com a razão, né? E muitas vezes é mais fácil nós deixarmos. Mas também já estivemos do outro lado. Pessoas que estavam com a razão e nós achávamos que não e queria impor a nossa maneira de ver, nossa maneira de falar, né? E nós precisamos ter um pouco de paciência e entender que naquele momento era uma mudança. Muitas vezes é uma mudança de paradigma que vai acontecer. É uma mudança de conceito que vai acontecer, né? Então, nós temos que nos entender, tá, Neide? Temos que fazer isso. Boa pergunta, muito, muito oportuna a sua pergunta, né? E temos mais perguntas? Mande a sua pergunta. Queremos realmente responder a sua pergunta. Isso é muito importante para nós irmos montando hoje a nossa live, porque aqui o seu comportamento é levado a sério. Eu levo o seu comportamento a sério. E você? Leva o meu comportamento a sério? Ótimo! Então, sejamos nós semeadores de bons comportamentos, né? Eu cuido de você, você cuida de mim, nós temos um bom comportamento e vamos levando boas sementes às pessoas. Alguém mais? Mais alguma pergunta para nós? Fique à vontade, faça a sua pergunta. Nós queremos nessa noite responder a sua pergunta. Essa live é uma live interativa. Lembrando que você pode também, né, fazer o quê? Você pode mandar o nosso link para outras pessoas. Mande o link dessa live para outras pessoas. Daqui a pouco você terá aí o nosso link. Mande o link, veja lá qual, né, é a pessoa, quais são as pessoas, para qual grupo você quer mandar. Mande, porque o que é bom para você também pode ser bom para outras pessoas, ok? Mande para as pessoas para que elas possam ter este momento e fazer deste momento um momento agradável. Olha lá, o link está aí, compartilhe o nosso link, né? Esse link nos ajuda sempre a vivermos e realmente levarmos um conteúdo e também ficarmos, né, conhecidos para ajudar outras pessoas. Mais perguntas? Mande a sua pergunta, né? Estamos esperando sua pergunta. Olha lá, uma outra pergunta. Mas aí acabamos sendo magoados e nos anulamos. Neide, deixa eu te falar, né? Essa é uma questão também importante. Se nós muitas vezes falamos e as pessoas não nos ouvem e querem impor as questões sobre nós e nós sabemos que nós estamos certos, o que é importante nós entendemos também, né? Você colocou aqui, ó, mas aí acabamos sendo magoados. A questão é, você se deixa magoar, eu me deixo magoar, você, Valdinei, o Xará que está aqui, Ney, né, Leila, todos vocês que estão aqui, Sandra, Alzira,
né? Dona Alzira, todos nós que estamos aqui, você se deixa ser magoado? Essa que é a questão. Porque a mágoa é uma questão daquele que deixa ela chegar. Porque se eu vivo a minha vida e sei que eu não quero que as pessoas possam me magoar, eu só preciso me concentrar e me cercar de que aquilo pode até eu posso até ouvir, mas aquilo não vai entrar dentro de mim e não vai fazer com que eu fique magoado. Exemplo, estou eu andando pela rua e alguém passa e fala assim, ô baixinho, né? Uma pessoa com estatura de 2 metros, eu tenho 1,70 m, então uma pessoa com estatura de 2 metros, 2,10 m, passa e diz assim, ô baixinho, como é que tá aí embaixo? Tá frio aí embaixo? Eu posso ouvir esta colocação e posso entender, bom, ele realmente é mais alto que eu, essa é uma verdade. Ou ela é mais alta do que eu, a estatura dela é maior do que a minha. Então, eu talvez responda, olha, eu acredito que o frio que eu estou sentindo aqui embaixo é o mesmo frio que você deve estar sentindo aí, né, na sua estatura, nos seus 2 metros, vou falar assim. Eu não deixo aquilo me magoar. Eu não saio, talvez, falando assim, só porque eu sou baixo, porque agora fala comigo, agora eu me sinto assim. Como eu queria ser alto, também não saio falando comigo, não porque minha vontade é falar umas verdades para essa pessoa, eu falo a verdade para ela, porque ela me fez uma pergunta. Alguém me fez uma colocação por esses dias assim, mas para você é fácil. Para você é muito fácil você fazer isso, sabe, Neide? E eu vou dizer assim, não é fácil, é um exercício todo dia. Todo dia nós temos que ter o exercício de cuidar daquilo que nós ouvimos, de como nós pensamos o que ouvimos, o que nós vamos fazer com aquilo que ouvimos na resposta que daremos à pessoa e, em quarto lugar, como nós queremos ficar depois que nós saímos da presença da pessoa. Esses 4 passos são importantíssimos. Eles nos ajudam muito a entender. Então, Neide, olha, para não nos magoarmos, é importante nós entendermos. Aquilo que a pessoa fala não tem o poder de mudar o meu dia. Não tem o poder de mudar a minha história. Não tem o poder de ser mais forte do que as minhas forças. E nem tem o poder de mudar a maneira como a minha inteligência foi formada. Então, o que eu faço? Eu simplesmente tenho a capacidade de entendimento. Olha, a pessoa está falando, eu não vou me deixar magoar. Talvez eu até diga para a pessoa, olha, isso que você fez não foi bom. Eu não gostei disso que você fez, né? Eu não guardo aquele sentimento, aquela situação, aquela vivência. Eu, na verdade, eu devolvo para o outro, eu devolvo para a pessoa, para que ela possa realmente viver bem. Então, isso, mas para que eu também possa viver bem. Então, é uma vivência dupla. É nós que vamos fazer isso, ok? Muito obrigado pela sua pergunta, muito oportuna, né? Mas, lembrando sempre, olha, nós temos o poder nas nossas mãos de não ficar magoados, ok? Mais perguntas? Obrigado, Meire. Olha aí a Meire, né? Uma outra pergunta. Olha lá. Pimenta no olho do outro não arde, né, Valdinei? Então, essa é uma questão muito importante. Quem faz essa pergunta é a Alzira, né? Dona Alzira. Ela coloca aqui, pimenta no olho do outro não arde, né, Valdinei? Olha, é assim, nós temos que realmente ir e ter esse entendimento, né? Pimenta no olho do outro não arde, né? Vai depender muito de como nós vamos olhar para essa questão. Eu espero estar entendendo a pergunta, né? Pimenta no olho do outro não arde, né, Valdinei? É verdade. Porque se nós devolvemos para o outro, agora entendi, obrigado, boa pergunta, dona Alzira, boa pergunta mesmo, né? Quando nós devolvemos para o outro, aquilo que poderia arder em nós, né, talvez vai arder lá no outro. Agora, qual que é o meu sentimento? Eu não quero que nada arda no outro, né?
Mas se a pessoa tem aquela situação e é uma pessoa que de repente ela trouxe para talvez fazer com que aquilo pudesse arder em mim, eu devolvo para ela e digo, olha, isso é seu, né? Isso aí não é meu. Talvez vai arder para ela. Talvez naquele movimento em que ela desejou me magoar, naquele movimento em que ela desejou me entristecer, naquele momento em que desejou que eu ficasse mal, eu devolvo, digo, olha, isso é seu, né? Talvez vai arder muito mais lá naquela pessoa. Mas quando eu devolvo sempre com aquela certeza, né? E eu conheço a dona Alzira, eu sei que sempre ela faz esse movimento, né? Ela também, assim como todos nós, devolve para a pessoa aquilo que é dela. Olha, isso não é meu, é seu. Né? Eu entendo, você não gostou, mas deixa eu dizer para você, essa questão de você não gostar, eu não posso assumi-la, porque ela não é minha, ela é sua. Né? Então talvez vai arder lá, mas a pessoa vai entender que ela precisa pensar um pouco mais sobre aquilo. Muito boa a colocação da senhora, dona Alzira, muito boa mesmo. Né? Temos mais perguntas? Temos outras perguntas, estamos aqui para respondê-las. Né? Faça a sua pergunta. Todos vocês, é muito bom ter a sua interação aqui. Live interativa é assim, nós vamos respondendo, nós vamos construindo esta questão. Né? Nós vamos realmente entendendo que nós temos esta capacidade. Enquanto a pergunta não chega, deixa eu dizer a você. É importante que eu e você tenhamos sempre em mente, nós podemos controlar tudo que está chegando em nós. Nós podemos controlar tudo. Do ponto de vista emocional, do ponto de vista cognitivo, do pensamento, do ponto de vista comportamental. Então, as nossas emoções, elas podem e são controladas. Flora, tudo bem? Seja bem-vinda, né? Hoje temos uma live interativa, faça a sua pergunta, nós estamos respondendo a sua pergunta e respondendo a sua pergunta, estamos também passando para as pessoas a capacidade delas verem e entenderem um outro ponto de vista de uma pergunta que pode ajudar a todos nós da comunidade dos semeadores de bons comportamentos. Então, eu estava dizendo o seguinte, nós temos este poder, o que chega a você, eu quero que você ouça isso com muito carinho, o que chega a você e o que chega a mim, nós temos o poder de controlar isso. Se alguém chega com muita raiva perto de nós, nós temos o poder de controlar aquela situação. De que forma? Talvez mostrando para a pessoa, e aí tiro talvez, mostrando para a pessoa que ela pode, naquele momento, com aquele comportamento, com aquele sentimento, ela pode contaminar aquilo que ela não quer, que são as pessoas. Oi, Rosângela, tudo bem? Rosângela Machado está conosco. Rosângela, eu preciso do seu contato. Depois você manda para mim lá no privado, lá naquele contato que você tem no WhatsApp, manda para mim lá o seu contato que nós precisamos falar com você, tá bom? A Rosângela sempre está conosco, né? E a Rosângela está, sabe onde? Lá no Mato Grosso do Sul, lá em Chapadão, né? Seja bem-vindo. A Meire está fazendo uma outra pergunta, hoje a nossa live é interativa, vamos lá. João Alexandre, peço sua ajuda aí para se essa pergunta sair, você já está anotando ela aí. Por isso que acredito que a pimenta no olho do outro dói. Quando me coloco no lugar do outro e quando assim me coloco no lugar do outro, penso antes de falar ou agir. Sim, né? Nos colocar no lugar do outro também vai nos ajudar a entender essas duas questões, de que a gente entende que pode doer, mas também a gente pensa que ao falar também nós temos que entender o que nós estamos falando, porque de repente aquilo pode ser uma pimenta no olho da pessoa e pode doer muito mais nela, e isso não vai ser bom para ela. Cleusa, tudo bem, Cleusa? Como vai você? Seja bem-vinda, né? Todos nós estamos na comunidade dos semeadores de bons comportamentos. Essa comunidade tem por privilégio dar a você e a todos que aqui estão ferramentas para que nós possamos crescer
ferramentas para que nós possamos ter bons comportamentos. Muito obrigado pela sua presença. Estamos esperando a próxima pergunta. Olha lá a pergunta. Eu acredito que dói no olho do outro, sim, principalmente se o outro for nosso próximo que amamos. A Meire que está dizendo isso. Sim, né? É claro, imagine um pai, um filho, um amigo, um irmão, um primo, né? Um familiar mais próximo. Quando algo que dói lá, talvez que a gente fale, dói muito, pode ser uma pimenta no olho do outro, isso pode doer, né? Mas a gente pode diminuir este movimento, a gente pode mudar este comportamento. Em vez de darmos, né, em vez de colocarmos, de jogarmos pimenta para o outro, por que não decidimos nós jogar para o outro um pouco de docilidade, né? Um pouco daquilo que pode dar a ele o sabor de experimentar o lado doce da vida. Dar a ela o sabor de experimentar o lado doce da vida. Porque se nós assim o fizermos, isso também vai ser um ponto que vai somar muito. Então, veja bem, nós podemos realmente levar outros instrumentos, outras formas, outros jeitos, outros comportamentos, outros olhares. Olha que bom, lembrei disso. Nós podemos dar olhares diferentes para aqueles que nos fulminam. Sabe quando diz assim, aquele olhar foi um olhar fulminante. Você pode dar um olhar amoroso, né? Aquela fala foi uma fala destrutiva. Você pode dar uma fala construtiva. Aquele aperto de mão foi um aperto de mão assim, quase que querendo quebrar a minha mão. Você pode dar a capacidade de entendimento para aquela pessoa que aquele aperto de mão não foi um aperto de mão agradável, mas você pode dar um aperto de mão agradável dizendo, olha, quando você aperta a minha mão, eu sinto que dói, mas quando o aperto que não dói a minha mão é esse aqui. Você dá um aperto de mão à pessoa. Isso parece bem brincadeira, bem bobinho, né? Mas quantas pessoas, né, no momento da raiva, talvez cumprimente outra pessoa e dá aquele chacoalhão assim, e aí percebe que, nossa, está doendo. Quantos tapas da vida, né? Quantas questões que entristecem, quantos namoros, né, que estão sufocados por conta de sentimentos e palavras e comportamentos que não são entendidos. Mas não dê ao outro aquilo que ele dá a você. Não estamos falando do caso de, muitas vezes, agressão. Vou pedir licença para você. Porque nós temos as agressões verbais, nós temos as agressões físicas, nós temos as agressões psicológicas, né? É claro que tudo que é agressão nós temos que realmente mudar. Talvez eu preciso não só ensinar, talvez eu preciso me afastar, né? Então, essa também é uma forma. Talvez a gente se afaste, né? Porque nós não queremos ser agredidos, machucados, nós não queremos ficar, né, com esse sentimento ruim, ok? Isso é muito importante também. Próxima pergunta, por gentileza, né? Faça a sua pergunta e eu terei a honra de respondê-la. Né? Terei a honra de trazer para você aqui, né, uma colocação que pode ser assertiva, ok? Vamos lá. Próxima pergunta. Ok, estamos esperando a próxima pergunta. Vamos ver se ela chega, né? Enquanto a pergunta não vem, deixa eu vou aqui formular uma pergunta para responder, né? O que devo fazer quando eu me sinto perdido na minha vida? Até vou pedir para o João Alexandre, escreve para nós essa pergunta. Olha a pergunta aí. O que devo fazer quando me sinto perdido na minha vida? Talvez chegou num ponto da sua vida, chegou um momento da sua vida em que você se sente perdido. Em que você percebe que não está bem. O que fazer? O primeiro passo é entender, né? Olha, por que eu cheguei nesse ponto da minha vida? Por que eu estou perdido dentro dessa questão?
Por que que eu me deixei perder na minha vida? Então, primeira questão, identifica. Por que que se deixou perder? Será que foi por buscar algo que não era naquele momento oportuno? Né? Será que foi pela ganância do sucesso? Será que foi pela busca do poder aquisitivo? E não estou falando que buscar, que querer, que crescer é ruim, né? Será que foi pela falta de iniciativa de realmente buscar algo que seja importante para a vida? Foi por ter parado, desistido de viver, de largar de mão? Então, o que devo fazer quando me sinto perdido na minha vida? Primeiro, identifique por que você se perdeu. E temos que nos identificar por que nós nos perdemos. Segundo, tenha a capacidade de entendimento que você pode estar perdido, mas você não precisa continuar vivendo perdido. A pessoa pode estar perdida no seu relacionamento, pode estar perdida nas suas questões de vivência, mas ela não precisa viver aquilo a vida toda. Ela está, mas ela pode sair daquilo. Eu sempre costumo pensar assim, ó, um bebê que nasce, ele é bebê. Então ele está bebê, mas ele não precisa ser a vida inteira bebê. Ele pode se tornar um adulto responsável, presidente de uma empresa, pode se tornar jogador de futebol, jogadora de futebol, pode se tornar uma excelente profissional, né, da área têxtil, pode se tornar uma excelente profissional de qualquer segmento que essa sociedade oferece oportunidade para trabalhar. Agora, o que é importante aqui nós entendermos? É importante entendermos que, então, eu não preciso parar a minha vida, eu só preciso continuar a minha vida. Continue a sua vida, né? O que devo fazer quando me sinto perdido na minha vida? Identifique aonde se perdeu e entenda. Já que eu sei aonde eu me perdi, eu não preciso, a partir de hoje, a partir desse momento, viver só desta forma, né? Eu posso viver de outra forma. Procure mudar. Procure transformar aquele momento. Procure pessoas que podem te ajudar. E aqui, não estou falando só do profissional. Vocês viram que hoje eu estou tomando bastante água, né? Estou falando, desculpa, de realmente buscar alguém que você pode ter, né, um apoio. Não é alguém que passe a mão na sua e na minha cabeça, mas é alguém que seja tão presente, que é capaz de dizer, olha, você se perdeu, olha, aqui você parou, por favor, volte, né? Ouça as pessoas, de vez em quando faça um movimento importante, pergunte para as pessoas, como você me vê? Mas pergunte para aquela pessoa que é importante para você, que você sabe que ela vai ser sincera com você, que ela vai realmente fazer a diferença. Olha lá, uma pergunta que é importante, você poderia explicar por que as pessoas, na sua maioria, não querem fazer terapia? Claro que eu posso explicar. Na sua maioria, essa pergunta é a pergunta da Leila. Na sua maioria, sabe, Leila, as pessoas não querem fazer terapia porque elas têm aquele mito, assim, ó, terapia é para louco, né? Ou terapia é para doido. E eu costumo dizer assim, terapia é para todos nós. A terapia faz bem para todas as pessoas. Então é importante quebrar esse tabu, sabe, Leila? Isso é um tabu que existe. As pessoas têm esse tabu de que eu não vou no psicólogo porque eu não estou doido. Eu costumo dizer assim, se eu trabalhasse só com pessoas intituladas, abre aspas, doidos, né? Talvez eu não seria uma pessoa que estaria trabalhando tanto, porque tem muita gente que não está doida, ela só está precisando conhecer e entender a sua vida, né? Na pergunta da Leila, ela diz assim, ó, sendo que as mesmas necessitam de tratamento. Justamente, porque talvez elas se sentem e se percebem pessoas que não precisam serem tratadas. E todos nós precisamos. Assim como o carro precisa de uma revisão, né? Você compra um carro novo na concessionária, você compra um carro de uma revenda de carros, de tempos em tempos nós precisamos fazer uma revisão. A vida é assim, porque com 5 anos nós pensamos algo, com 10 nós pensamos outro, com 20 nós pensamos outro, com 60 pensamos outro, mas nós enfrentamos situações totalmente diferentes, ok?
Uma pergunta aqui, ó, Rosângela, tudo bem, Rosângela? Diz assim, verdade, como convencer alguém a fazer terapia? O grande vilão dessa questão da terapia é isso que a gente está dizendo aqui, é levar as pessoas a esse entendimento. Olha, você precisa de terapia, por quê? Porque a terapia vai ajudar você a se entender, a conhecer, a saber quem você é. Seja bem-vindo, né? Elza Tomás Mantovânia, Elza está conosco, sempre lá de São Paulo. Um abraço a todo o pessoal do estado de São Paulo, que sempre está ligadinho conosco aqui, né? Então, deixa eu dizer a vocês, todos nós precisamos. Agora, como convencer? É mostrar para a pessoa, falar com ela, olha, será que não está na hora de você se conhecer um pouco mais? O que você acha de fazer terapia? E levar a pessoa a esse entendimento. Terapia não é para doido. Terapia é para ser humano, né? E todos nós precisamos. Assim como eu fiz a analogia do carro, né? De tempos em tempos. Você casou, você está solteiro, quem sabe separou, quem sabe você foi pego por um momento da vida e você se encontra vivendo a sua viuvez. Quem sabe você não casou, você não separou, você decidiu ficar solteiro, mas chegou um momento da sua vida que você está pensando, olha, eu estou preocupado com o meu futuro. Quem sabe alguém que você conhece estava bem, trabalhando, vivendo a sua vida, e de repente foi para o hospital e não está bem. Mas não é por conta da Covid, não é por conta do Covid, não é por conta deste momento. Talvez porque nesse momento da vida está sentindo uma ansiedade que aperta o peito, um medo de tudo, um medo de todos. Então, muitas vezes, eu te garanto, a terapia vai ajudar, né? A terapia vai fazer a diferença. Então, eu convido a todos nós a sermos semeadores de bons comportamentos e entendermos a terapia é para aqueles que realmente querem, e todas as pessoas deveriam querer, mas a terapia, acima de tudo, é um ato de uma conversa onde você vai falar para a pessoa que você conhece, porque você está percebendo algumas coisas nela, você vai levar a ela a um entendimento. Será que não está na hora de fazer terapia? Você já foi a um terapeuta, seja homem ou mulher, você já esteve diante de alguém que pode ouvir você e compreender o que você fala, né? Vamos lá, obrigado. Vanderlei, tudo bem, Vanderlei? Vanderlei Siqueira Pereira, né? Grande Vanderlei. Olha, obrigado, meu amigo. Ele diz, fala, meu professor de capoeira, né? Estivemos juntos, né, Vanderlei? Importante, né? Bom ter você aqui. A atividade física é realmente importante para a saúde mental? Ô, Vanderlei, deixa eu te dizer, sabe? É muito importante. A atividade física, ela é um grande mecanismo para manter a saúde mental, para nos mantermos saudáveis do ponto de vista da saúde mental do nosso pensamento. Por quê? Porque quando eu faço atividade física, vamos colocar que você sai da sua casa, eu saio lá da minha casa, você sai do seu apartamento, do seu condomínio, do local onde você mora, né? Todos nós que estamos aqui na live, você vai interagir com pessoas algumas vezes. Então tem lá um grupo de pessoas que vão fazer uma atividade física, aí conversa, como é que você está, já faz uma amizade, né? E não fica só com aqueles pensamentos que podem ser os pensamentos de todo dia, de todos os momentos. Uma outra questão também, ajuda na saúde mental, porque nós passamos a entender que o nosso corpo ele funciona como uma máquina, né? E esta máquina ela vai precisar do quê? Ela vai precisar de ver novos ambientes. E ver os novos ambientes, talvez você está andando, você vê lá uma loja, uma flor, conhece uma pessoa, conversa com essa pessoa. Então, aquela questão de repente ficar só em um local pensando somente algo vai mudar. Por quê? Porque você vai estar interagindo, nós vamos estar interagindo, né, quanto pessoas. Então, a sua pergunta, Vanderlei, muito boa mesmo, né? A atividade física realmente é importante para a saúde mental? É muito importante. Eu tenho um livro que eu escrevi sobre a psicologia do esporte, né? Eu devo montar aí grupos para a gente conversar sobre isso.
conversar um pouco sobre a psicologia do esporte, falar sobre a importância dela, mas ela é muito importante para a saúde mental. Meu livro ainda não saiu, assim que ele estiver pronto, a gente vai montar aí um workshop e eu vou estar anunciando aqui, né, para que nós possamos realmente também trabalhar isso. É claro que serão assuntos, né? São assuntos que nós vamos estar tratando, assuntos que nós vamos estar... Mas você pode ter contato, né, com essa literatura. Vou falar lá com o pessoal que nós conhecemos, para que a gente possa realmente fazer alguns momentos e a gente pode ajudar as pessoas nisso, tá bom? Mas é muito importante, a atividade física realmente ela vai manter a nossa saúde mental. Obrigado, Vanderlei. Ótima pergunta. Thaís Cristina, tudo bem, Thaís? Um beijo no seu coração, tá bom? Thaís, minha sobrinha, viu, gente? Obrigado pela sua presença. Sua pergunta, nós estamos, daqui a pouco já estamos, passa tão rápido, né? Olha aí, é verdade. O Vanderlei, a Rosângela está escrevendo mens sano in corpo sano, né? Ou seja, uma mente sadia num corpo sadio, né? Então, é muito importante nós termos esta mente sadia. Oi, Andréia, um abraço a você, um abraço a todos os seus, Andréia Mara, né? Um abraço a todo esse pessoal que a gente ama e gosta muito também aí da sua cidade. Vamos lá, olha, sua pergunta sempre nos ajuda, sempre é importante. Hoje é uma live interativa. Acho que nós vamos fazer alguns programas de live interativa. Nós vamos ter algumas lives assim, onde você pode lançar as suas perguntas, e ao lançar as suas perguntas, nós já sabemos que aí nós podemos respondê-la. Mais alguma pergunta? Nós estamos chegando ao final, já estamos daqui a pouco terminando a nossa live, foi um tempo tão precioso, passando tão rápido. Mais alguma pergunta que vocês desejam fazer? Quem deseja fazer a última pergunta, por favor, faça a sua pergunta, eu vou responder com muito carinho. Quero agradecer a presença de todos vocês e dizer, olha, nós estamos fazendo história e você tem a possibilidade de ajudar pessoas. Acredite nisso. Você é um semeador de bons comportamentos, você é uma semeadora de bons comportamentos. Ajude outra pessoa, mas ajude a você também. Cuide de você, cuide dos seus relacionamentos. Não deixe que ninguém possa diminuir quem você é. E também não viva a sua vida, e eu não vivo a minha, querendo ser maior do que as pessoas. Todos nós somos iguais, todos nós temos as mesmas oportunidades, todos nós vivemos e temos essa mesma capacidade de estar juntos. Cleverson, tudo bem? O Cleverson está conosco, seja bem-vindo, né? Fique à vontade. Eu espero a última pergunta para que a gente possa ir embora, né? Vou brincar. Enquanto a última pergunta não vir, nós não vamos. Claro que não, estou brincando. Alguém mais quer fazer perguntas? Eu digo isso pela alegria de poder responder a vocês, né? Não por outra questão. Mas eu já quero agradecer, agradeço a todos vocês e digo a vocês, por favor, cuide da sua saúde mental nesse tempo, né? Leia um livro, caminhe, veja pessoas, isso é muito importante. Veja pessoas, use o recurso que nós temos, que é esse recurso da vida online, né? Que bom, viu? Cleverson está dizendo, estamos juntos, ok? Amamos muito vocês, nós também amamos você, Cleverson, e a sua família. Que joia, um abraço a todos aí, tá bom? Então, olha, nesse tempo, faça uma chamada de vídeo, converse com as pessoas que você ama, faça com que essas pessoas se sintam bem. Olha uma pergunta aqui bem boa, vamos lá. Boa noite, Valdiné Arruda. Eu chorava muito, orava para Deus me dar forças, não pela falta, né, e do meu esposo. E aí, olha, é importante, que pergunta boa essa pergunta aqui. Deixa eu entendê-la um pouquinho maior, porque ela está um pouquinho longa, né? Então, deixa eu ver. Do meu amor, pedindo para que tenha força. E ela está dizendo, a live, obrigado, a tua live eu gosto muito de ver, né? Vamos lá.
Ok. Então vou responder aqui a pergunta. Então, melhor. Sabe, vamos lá. A pergunta é a seguinte. Ela está dizendo assim, ó. Eu chorava muito. Então, a Elza Tomás, ela teve a perca do amado do marido dela, né, do tio, e ela chorava. E ela está falando que as lives têm ajudado ela. A questão é bem essa, sabe, Elza? O luto, e aqui para todos nós, o luto ele nos coloca nessa condição de choro, de tristeza. Por quê? Porque nós não temos mais a pessoa amada, né? Nós não temos mais aquela convivência do dia a dia. O que é importante entendermos aqui? Importante entendermos que neste momento, talvez, nós precisamos continuar. O choro virá, a saudade acontecerá, mas nós precisamos continuar. De que forma? Primeiro, nos apegando à nossa fé. E aqui, quando eu digo isso, todos nós temos uma vida de fé. O comportamento dentro das questões psicológicas tem o comportamento religioso. Então, todos nós temos fé, né? Você vai ter sua fé, vai ter o seu Deus, você vai falar com Deus. Isso é muito importante. Uma outra questão é entender, eu preciso realmente ouvir algumas palavras que podem me ajudar. Elas podem vir de profissionais, ela pode vir de pessoas capacitadas e orientadas para isso. E nós, aqui na live, nós ficamos muito contentes de fazermos o nosso papel, de sermos realmente pessoas que ajudam aqueles que estão passando pelo luto. O luto, como diz a própria palavra, né, lá do livro cristão, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, é um tempo, daqui a pouco vai passar. Não que a gente vai esquecer a pessoa, não que a gente vai eliminar tudo que viveu, mas nós vamos entender que nós temos outras questões para viver com uma lembrança, uma boa lembrança daquela pessoa que esteve na nossa vida, em que nós possamos, em que nós vivemos, desculpa o português, vivemos bem, né? Entendemos que foi um tempo presente, um presente que nós recebemos de conviver com aquela pessoa. Parabéns para a senhora, viu, tia Elza? E parabéns a todos vocês, mas eu digo em especial a tia Elza, de poder realmente se apegar a uma fé, de acreditar que está passando esse momento e que esse momento ele vai ser um momento que pode levar a senhora a aprender com outras pessoas, né? Assim como na nossa live aqui, mas também entender que esse tempo Deus vai consolando o seu coração e você vai percebendo que a vida vai trazendo pessoas e essas pessoas vão ajudando a senhora a viver melhor, ok? Um abraço a todos vocês, um beijo no coração de todos, fiquemos bem, semana que vem estamos de volta. Semana que vem, a você que eu não falei o seu nome, sinta-se abraçado, tá bom? Semana que vem nos vemos e olha, continue cuidando, cuide-se, porque a vida ela é maravilhosa. Um abraço a todos vocês e na semana que vem estamos de volta. Tchau, tchau.